Olá, eu sou a Aline Wolff e quero te dar as boas-vindas ao Amar é um Elo. Durante todo o mês de setembro, eu vou conversar com pessoas que, assim como você e eu, enfrentam os desafios de cuidar da saúde mental no dia a dia. Neste programa, você vai ouvir histórias de coragem de quem decidiu priorizar a saúde mental. Histórias de quem atravessou momentos difíceis, como a depressão, o luto, o burnout e a pressão constante por alta performance. Muitas vezes intensificadas pelas cobranças do mundo moderno. São relatos verdadeiros que emocionam e inspiram, porque mostram que é possível buscar equilíbrio e cultivar uma vida mais saudável. O Amar é um Elo é um convite à reflexão sobre como as nossas demandas podem nos afastar de nós mesmos e até nos levar a ultrapassar limites perigosos para nossa mente e para o nosso corpo. Ao mesmo tempo, é um lembrete importante: o cérebro também pode adoecer. E para evitar isso, precisamos de pausas, de cuidado e de vínculos que nos sustentem. Eu espero que a cada episódio você se reconheça um pouco nas histórias que vamos compartilhar. E que, acima de tudo, se sinta motivado a olhar para dentro, a respeitar o seu ritmo e a fortalecer os laços que mantêm a sua saúde mental em equilíbrio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Amar é um Elo, um espaço para lembrar que sentir é humano e cuidar é possível. Nessa conversa, a nossa convidada é a Bia, e a palavra que guia a história dela é busca. A Bia cresceu inquieta, questionando o lugar dela no mundo. Corajosa, Bia rompeu expectativas, mudando a carreira do direito para a comunicação, e mais recentemente atravessou um divórcio redesenhando a própria vida. Para ela, a saúde mental é cuidado contínuo, um estado de vigilância amorosa sobre pensamento, sono, energia e sinais do corpo. No luto da separação vieram sintomas físicos, ansiedade, taquicardia, alerta constante. Ela já fazia terapia e com maturidade buscou o psiquiatra e iniciou medicação. Não para se anestesiar, mas para voltar ao seu estado funcional, preservando a capacidade de sentir. A Bia também aprendeu a receber ajuda. Por trás da imagem de forte e resolutiva, havia uma mulher que precisava de acolhimento e escuta. Por isso, a rede de apoio, a família e amigos fizeram grande diferença. No cotidiano, a Bia acredita que se reequilibra com a natureza, movimento e com as relações presenciais. E deixa um alerta. A aceleração e o automatismo da vida estão abafando o sentir, porque criar pausas e silêncio é essencial. A mensagem dela para quem sofre é simples e poderosa: deixe doer. A dor é parte do processo e passa, ou pelo menos suaviza. E peça ajuda. Porque quem sente tristeza com intensidade também pode sentir alegria com intensidade. Venha ouvir um pouco dessa conversa? Este é o Amar é um Elo, um espaço para lembrar que sentir é humano e cuidar é possível. Bia, que bom estar aqui falando contigo. Antes, de eu te fazer algumas perguntas aqui para entender a tua relação contigo mesma, a tua relação com a saúde mental, me conta um pouquinho de ti, se tu tivesse assim uma palavra para começar a contar a tua história, vem alguma? Para começar a contar a minha história, eu acho que a palavra que me vem é busca. Busca. Que palavra importante. A palavra que me veio foi busca, porque eu acho que desde pequena eu tenho essa inquietação e essa angústia de entender esse meu lugar no mundo, assim. Esse é um tema, é um tópico que permeia, assim, muita da minha trajetória, tanto no profissional quanto no pessoal. E a minha história passa muito por esse lugar de quem sou eu ou o que que eu sou, o que diz respeito a mim e o que diz respeito àquilo que esperam de mim, né? E eu digo que a minha história, a minha trajetória, ela veio de um lugar de ir rompendo
com essas expectativas e esse projeto ali de vida que minha família esperava de mim. Eu comecei rompendo através da carreira, recentemente também agora no divórcio, no casamento. Então, eu atravessei ao longo dos últimos anos. A sensação é que eu vivi todo o script que esperavam de mim e depois eu fui rompendo com ele. Agora eu dei check em tudo, então eu posso fazer agora, a partir de agora, o que eu quiser. Sim. Então, eu sinto que a minha história ela passa por esse lugar, assim. Nossa, que incrível. E como é difícil fazer esse rompimento, né, Bia? De verdade, assim, Muito. porque todo mundo vem ao mundo, né, numa teia de relações, certo? Sim. E a gente começa a se entender por essas relações, que começa com os nossos pais e depois vai indo para os nossos outros relacionamentos. Sim. E eu acho muito corajoso isso. Só que é uma jornada que não acaba, né, querida? É Nunca. uma busca constante, é um processo Sim, que leva uma vida inteira, sem dúvida. sim. E pensando sobre isso, o que é para ti saúde mental? Saúde mental passa pra mim. Acho que sempre foi uma temática desde pequena, porque eu tenho um pai que lida com depressão a vida inteira. Depressão, síndrome do pânico. Então, esse é um tema que tá ao meu redor desde mais nova. E sabendo dessa questão também genética, sempre foi uma preocupação muito grande da minha parte de cuidar disso, né? O que que eu posso fazer para não ser uma coisa automática. Então, saúde mental para mim passa. Eu sempre lidei com algo preventivo, justamente para que o que que eu posso fazer para não. Eu sei que nem sempre está ao nosso alcance, né? Mas o que está, o que que eu posso fazer? Então passa por uma sensação, eu acho que é o bem-estar subjetivo mesmo, a maneira como eu me sinto, a qualidade dos meus pensamentos e a minha condição e capacidade de enfrentamento diante dos desafios que estão na minha frente, assim. Então eu enxergo a saúde mental como um estado, eu sei, é mais fácil para mim perceber a ausência dela, na verdade, né? Então eu sei que as coisas não estão bem se eu não tô lidando de maneira ok com os desafios com o meu cotidiano, ou se eu fico com a sensação de sobrecarga, que muitas vezes eu sei que é só uma percepção. Minha vida nem tá. Eu tô com a percepção de sobrecarga e eu não acho que eu tô tão sobrecarregada assim, mas eu estou me sentindo assim. Ou quando eu percebo uma diferença na minha vitalidade ou na minha disposição, ou, enfim, na qualidade dos meus pensamentos também. Então, eu sou muito atenta a isso. E é como se a saúde mental e o bem-estar pra mim fosse a regra. E se alguma coisa sai daqui, eu acendo um alerta, é algo que eu preciso frear antes que isso piore, assim. Então é a maneira como eu lido com a saúde mental, assim. É como se fosse um estado constante de vigilância e dedicação, assim. Eu tô sempre atenta a isso. Esse é um tema que eu tô sempre atenta. E eu fiquei curiosa aqui, né, Bia? Porque acho que cada pessoa tem os seus sinais. Tu trouxe alguns, assim, né? A tua Sim, energia, os teus pensamentos, como tu te sente, né? E eu fiquei curiosa para saber se o teu corpo te dá sinais, sabe? sim, Assim, sim. Uhum. porque às vezes a gente não escuta muito o corpo, né? As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de dar uma consultada no corpo. Peraí, deixa eu ver como é que, Aham. né? Tu faz isso, Sim, assim, isso é uma coisa faço. que tu faz legal. Eu faço isso. Duas coisas pra mim que são muito nítidas, assim. Eu sou uma pessoa com bastante vitalidade, eu sempre fiz muito esporte, então eu acho que isso é uma coisa que me regula muito. Quando eu tô me sentindo muito, parece que eu já acordei, eu brinco que eu acordei atropelada, assim. Esse sentimento de exaustão pra mim, assim que eu acordo, é um indicador que tem algo errado, ou eu não dormi bem, eu preciso ter um dia mais tranquilo, eu mudo a minha agenda no dia, pra eu me dar se eu posso naquele dia, né, desacelerar um pouco, ou eu vou para um yoga nesse sentido. Então, a minha vitalidade, a minha disposição é uma métrica pra mim. E do outro lado, a questão também da ansiedade. Eu nunca tinha tido sintomas físicos até esse ano, assim, nesse processo do divórcio. Então, isso de eu já acordar com taquicardia, ou a minha sensação era que eu estava em estado de alerta 24 horas. Eu acho que aqui eu estou entrando num lugar que está disfuncional, Uhum, uhum. porque nunca tinha sido assim, Sim, saiu de né? um Eu padrão. saí, eu Uhum, saí e eu percebi que estava me atrapalhando nas minhas atividades cotidianas, assim, na minha uhum. função.
de ser uma adulta funcional, assim, no trabalho, de me concentrar, de fazer o que eu precisava, o Sim. custo de fazer ele estava muito alto. Uhum. E aí ali eu me dei conta, eu acho que não precisa ser tão difícil assim, Que atravessar o importante. dia. É. E que importante essa reflexão, né? Não precisa ser tão Eu acho que não precisa ser tão difícil. difícil como tá sendo. Aham. Uhum. E aí, o que que tu fez? Eu já fazia terapia, e foi a primeira vez que eu marquei um psiquiatra pra conversar. E eu tenho uma intensidade emocional muito, muito alta, de sensibilidade mesmo. E eu falei pra ela assim: eu gosto das características, porque eu sinto os altos, eu sinto os baixos, mas a sensação que eu tô agora é que eu estou à flor da pele. Parece que eu estou em carne viva. Eu falei assim: eu tô em carne viva e eu tô sangrando. Eu acho que não precisa ser tão difícil. E eu nunca tinha usado medicamento, eu tinha preconceito com todo mundo com relação a isso. E eu tinha medos e resistências também. Medo de ali daquela coisa de ficar no estado de apatia, de ficar muito robótica ou não sentir as coisas. E aí eu trouxe essa conversa, eu falei da ansiedade. E busquei ajuda no sentido de dizer assim, eu quero que doa menos, eu gostaria de navegar com mais naturalidade por esse momento, porque tá muito angustiante, né? Chegou num ponto assim que passou do ponto pra mim. E aí, essa tua experiência, né, querida, é a experiência de muita gente, né? Muito. E que acha que ter qualquer sintoma psicológico, mental, é um sinal de fraqueza. E as pessoas com essa ideia de que isso, não, o meu cérebro não pode dar defeito. Mas o corpo pode. Se fosse pintinhas vermelhas, tudo bem tomar um antialérgico, né? Não é diferente, assim, né? Era normal, né? E essa, né? E essa curiosidade, né, de viver o processo e também não pular correndo para a medicação, né, e para anestesiar a dor, o que é Sim, natural, é da vida, né? sim. Esse balanço faz muita diferença. Eu tenho certeza que tu aprendeu muito nesse processo. Sim, porque eu acho que tinha um ponto de vista que eu sinto, eu falo que eu quero viver uma vida onde eu seja presente, inclusive nas perdas e nos lutos. Eu quero estar presente. E faz parte do processo de baixo, né? Atravessar isso. Então, a minha principal resistência era o anestesiamento. E eu falei, eu tô me sentindo, na verdade, normal, eu. Agora sou eu, padrão que eu conheço. Eu continuei sentindo tristeza, alegria, eu continuei chorando normalmente, sentindo raiva. Eu só voltei. Parece que a minha curva de intensidade das emoções, ela achatou um pouquinho e voltou para um padrão funcional. Que dá para tu existir, né? Isso, Se isso. perceber, enfrentar o processo que tu está vivendo, mas, enfim, Uhum, foi exatamente isso. com dignidade, né? Eu acho que é sobre isso, Sim, assim, né? sim, sim. Como é importante, às vezes, simplesmente resgatar isso. E eu fiquei curiosa aqui num ponto, Bia. As outras pessoas, a maior parte das pessoas, assim, do teu entorno, é fácil? Foi fácil? Vem sendo fácil falar sobre o que tu sente verdadeiramente ou não? Eu sempre achei que eu lidava bem com a vulnerabilidade, eu escrevo, inclusive abertamente, sobre os meus processos. Mas eu me dei conta nesse último ano, em terapia, inclusive, que eu achava que eu lidava bem com a vulnerabilidade e que eu estava sempre super aberta. Mas a verdade é que as pessoas ao meu redor têm uma percepção de que eu sou muito forte e que eu não preciso. A minha família tem essa percepção. Então, sim, eu falei com eles, não tá, as coisas não estão legais, mas não era uma conversa de acolhimento e amparo. É só tô indo cuidar. E a Bia é resolutiva, ela é independente, ela dá conta. Essa é a percepção das pessoas ao meu redor. Sempre foi. Desde criança. Então, eu percebi muito recentemente em terapia que faz pouco tempo na minha vida, eu tenho 33 anos, que eu me permiti ter espaço para o acolhimento da tristeza. Porque eu sempre fui a criança da raiva, né? A raiva e da reação, do confronto. Por proteção ali, eu sempre fui muito reativa. A resposta na ponta da língua, de me defender, de argumentar, de me colocar nos lugares. Mas a tristeza que você sente sentir com o corpo e tá completamente ali exposta de eu me importo, isso não foi uma coisa que eu aprendi crescendo. E também é muito raro, geralmente esses momentos eu estou sozinha. Então, eu converso sobre tudo que eu passo depois que eu passei.
E quando tu tá nesse lugar e tu consegue se conectar com as pessoas enquanto tu tá sangrando, o que que tu precisa delas, Bia? Escuta. Uhum. É só escuta. Você não quer que ninguém resolva nada. É assim que eu me coloco nas relações, né? Assim, é só ouvir mesmo. Eu acho que o lugar do amparo emocional e do apoio é só você ouvir e saber que você tem a quem recorrer e que você não tá sozinho, né? Acho que esse é o sentimento que a gente busca. Isso é o mais importante, né, Bia? Mas como é difícil isso para as pessoas? As pessoas ficam numa urgência de resolver e de te dar todos os Te caminhos. dá uma resposta. Uma coisa assim, quando a pessoa está sangrando e o outro, numa boa intenção de resolver o problema, mas que na verdade é uma tentativa de tirar aquela pessoa da dor, que já foi difícil da pessoa entrar, né? Dividir a dor. Aí a pessoa fala coisas boas da vida daquela pessoa, né? Tu sabe que eu acho que as pessoas fazem isso, de tentar resolver a sua dor, a nossa dor, o conflito, porque elas não suportam, elas não sabem lidar com o desconforto. Elas não sabem lidar com o desconforto, e com a impotência diante da questão do outro, assim. E aí você tenta resolver ou falar algo bom da vida do outro, porque você que não tá sabendo lidar. Isso. E às vezes a gente quer opinião, não é? Não é binário assim sempre, né? Às vezes a gente, tipo, pelo amor de Deus, me diz o que fazer. Isso e tudo bem, isso não é uma questão, né? Mas eu acho que a pergunta, ela é tão É importante. respeitosa, né? Uhum. É respeito pelo processo do outro Do outro. e por um lugar que a gente não acessa, né? Aqui na troca, né? Mas a Sim. gente vive num mundo que é tudo muito atropelado às vezes, né, Bia? Então, não sei, fiquei aqui pensando assim, tu consegue perceber assim, o que que desse mundo, né, da nossa sociedade, né, as pressões sociais, as tecnologias, o jeito que as pessoas vivem, que isso, né, esse todo afeta a tua saúde mental e de que jeito? Eu acho que o automatismo, quando a gente entra no automático e vira só um cumpridor de tarefas, né? E não tem espaço para sentir o que a gente precisa sentir. E isso e a aceleração da vida que a gente leva atualmente deixa menos espaço para o tédio e para o espaço vazio. Eu, na minha relação, eu só consigo acessar e entrar em contato comigo, com o que eu tô sentindo, realmente deixar virar à tona as emoções todas que eu preciso sentir, chorar tudo que eu preciso chorar, deixar meu corpo processar o que eu preciso, quando eu tô em silêncio, quando eu tô comigo mesma, quando eu não tô com nenhuma atividade pra fazer, é aí que eu consigo entrar em contato com o meu corpo. Se eu tiver de uma tarefa pra outra trabalhando, eu estou distraída. Se você não se disponibiliza para investir nas suas relações, encontrar as pessoas olho no olho, não só digitalmente, e conversar e estar junto, eu acho que isso vai se perdendo. E aí a solidão, a falta de estar em comunidade, umas com outras pessoas, de sentir pele, corpo mesmo, essa coisa do riso, isso é uma coisa que afeta demais e foi talvez o que eu mais senti depois de 10 anos de relacionamento, 6 anos morando com uma pessoa, eu me vi ali numa dinâmica onde eu não voltava pra ninguém, ninguém voltava pra mim. E aquele vazio e o sentimento de invisibilidade que não tem mais ninguém testemunha na minha vida agora. Isso da falta do olhar do outro, no seu cotidiano, no crescimento. E aí, como que você reorganiza isso? E, além do estilo de vida que eu digo ali da atividade física. Sim, e são pilares importantes para ti e para muita gente, né, Bia? Assim, o Sim, contato com a sim. natureza. Nós somos seres da natureza. A gente esquece desse detalhe às vezes, mas Sim. somos Só de olhar animais, aqui pra mamíferos, janela né? e ter um verdinho, eu já me sinto melhor. Não é? É muito restaurador, né? Porque essa natureza é a nossa natureza, né? É o Sim, nosso habitat também, sim, né? sim. E o movimento, o nosso corpo foi feito para o movimento. Enfim, tu dividiu assim alguns momentos, né, da tua vida que foram desafiadores né, e esse mais atual, né, da separação, de encontrar uma outra vida, né, porque é um luto de uma vida que tu tinha para desenhar uma outra Uma vida, outra. né? Então, Uhum. como é que é isso, Bia? Conta, assim, porque é uma Bia que morre ali também, Sim. né? Né?
agora a conjuntura e a intensidade é diferente. E agora, dessa vez, é como se assim, agora se sou eu preciso sustentar essas escolhas nas minhas próprias pernas. Sou eu comigo mesma agora. E você se desfazer, e o luto não é só de um passado, mas também de um futuro que você planejou, e de conhecer uma nova versão, o que é que vai ser a partir de agora. Então vem muita coisa à tona. E é onde que eu posso me segurar, assim. Então eu digo que esse processo desse último ano me ensinou a. Eu acho que eu aprendi a receber, e eu fiz as pazes com o tempo. Eu digo isso porque não é que eu não soubesse pedir ajuda, mas eu sempre ia lá e resolvia sozinha, eu nem solicitava. Ah, muito independente, muito autônoma. Dessa vez, eu não fazia, não fiz sozinha, e eu deixei as pessoas me ajudarem porque eu não dava conta de fazer. Então eu me vi pela primeira vez, e aí foi um lugar onde eu me senti constrangida. Foi um constrangimento de tanto amor, de apoio, de suporte, de ver uma rede se levantando ao meu redor. Então foi constrangedor e ao mesmo tempo muito gratificante. E pela primeira vez com relação à minha família, aos meus pais, que diferentemente lá da carreira, eles se opuseram e foi muito difícil, e eu refiz toda a minha dinâmica de relacionamento com a minha mãe depois disso, porque foi bem complexo. Dessa vez eles se colocaram num lugar assim, a gente tá aqui pra você. E eu lembro de a minha mãe olhar pra mim e dizer, isso foi um divisor de águas pra mim nesse dia, porque foi no meu aniversário. Ela me ligou e disse: "Eu gostaria que você sentisse e soubesse que enquanto eu estiver viva, eu fosse uma das pessoas que você mais pode contar." Vê se faz sentido, Bia. Quando ela te diz isso, ela te diz: pode cair, eu tô aqui para É. te segurar. Uhum. E como é Sim, importante ter esses lugares para cair. sim. A partir de tudo que a gente conversou e da tua história, e da tua vivência, da tua relação com a dor e com os momentos difíceis, que se tivesse assim, né, algumas poucas palavras que tu quisesse dividir com as pessoas que estão vivendo situações similares, porque nunca é igual, né? Sim, O não que quer que tu igual. diria, querida? Eu acho que deixar doer é importante. A gente tem mania de querer se livrar logo daquilo, né? Tipo, como que faz pra passar? Tira isso de mim, né? Uhum. E a gente precisa deixar doer, ser atravessado pela dor, sem achar que tem nada de errado com a gente por isso. E não se constranger de pedir ajuda, se deixando de peito aberto pra receber mesmo, assim. Eu acho que isso não foi um problema que eu tive, assim, de me achar fraca. A minha resistência com o medicamento não era porque eu acho que eu seria fraca por isso, né? Era mais era mais um medo. Era medo de eu mudar a minha personalidade, ou virar outra pessoa, qualquer coisa assim, né? Que é comum também. O que a gente sente não nos torna fraco. E eu amo aquela frase, eu não sei se é da Clarice, que quem é capaz de sentir intensa tristeza, que sente também alegria. Então, pra mim, são dois lados da mesma moeda. Eu só sou capaz de ter tanta vitalidade, alegria, intensidade e celebrar tanto meus processos, porque, por outro lado, eu também sofro todas as angústias que me aparecem. Então, eu não quero. Se eu neutralizar isso daqui, eu vou anestesiar isso aqui também. Então, eu preciso navegar por todas as emoções. E o funcional e o normal é isso. E se tiver difícil, é possível ter ajuda, né? Sim, sim. Ai, muito bom, querida. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei muito feliz em receber a Carol nesse programa tão especial que fala de saúde mental e autocuidado. Nessa conversa, a Carol compartilhou como é importante para ela se escutar, abraçar seus sentimentos e ter espaços seguros de confiança para poder se abrir. Carol falou também sobre como o esporte exige enfrentar dores, medos e pressões, e como aprender a não fugir de sentimentos como a saudade dos filhos, a perda da mãe ou os desafios do dia a dia acabaram se transformando em força para ela. Como uma atleta olímpica de vôlei de praia, Carol destacou ainda a importância da confiança no time, de poder ser verdadeira com a parceira dentro de quadra e de rituais simples que ajudam a se reconectar, como ouvir música, observar o mar ou simplesmente desacelerar. No fim, Carol nos lembra que atletas não são máquinas, são seres humanos inteiros que jogam e vivem com todas as suas dores, alegrias e emoções, e que a beleza do esporte e da vida está justamente nessa humanidade. Vem comigo ouvir esse papo? Este é o Amar é um Elo, um espaço para lembrar que sentir é humano e cuidar é possível.
Oiê! Que E bom, aí, que amiga? bom te ter aqui, né, nessa iniciativa que é para falar, assim, para as pessoas o quanto faz diferença cuidar da gente, né, ter uma boa Sim, relação com a gente. E tu, que é uma atleta de alto rendimento, uma atleta de vôlei de praia, olímpica, e que tem uma rotina, né, desafiadora, assim, o sim. que é para ti saúde mental? Olha, eu acho que para mim saúde mental é o primeiro olhar para mim, assim, ter esse tempo para olhar para os meus sentimentos, conseguir me respeitar. Assim, Sim, né? não, e eu acho que tem uma coisa também que a gente fala, saúde mental, você imagina que a pessoa tem que estar muito bem. E não necessariamente você tem que estar bem, eu acho que é você poder falar sobre isso. Isso que eu acho que é legal, assim, e acho que a gente conversa muito sobre isso. Sim. Você não vai chegar num campeonato, você não vai estar o tempo inteiro. A vida não é isso, né? A vida não é você estar o tempo inteiro. A vida tem muita porrada, a vida tem muitas horas difíceis, Sim, muitas. muitas. Então, eu acho que mais do que você ficar achando que tá com a saúde mental em dia tá tudo maravilhoso, não tá tudo. Às vezes está tudo muito um caos, mas você tá com a sua saúde mental em dia porque você tá olhando para isso, você tá trocando e tá tendo esse tempo de, né, se escutar. Eu tive a sorte de crescer, né, numa família que a gente sempre falou muito sobre o que a gente sentia. Eu nunca menti para mim mesma. Isso eu acho que já é um super passo para conseguir estar bem diante dos problemas da vida. Então eu sempre encarei com verdade as coisas que eu estava sentindo, sabe? E troquei muito com a minha mãe. Minha mãe, acho que foi a pessoa, né, que me ensinou a ser assim, de ouvir, me escutar. Acho que foi um dos meus primeiros jogos da minha vida, assim. Eu, muito garota, eu devia ter 13 anos. E eu lembro quando eu saí do jogo, e a minha mãe perguntou pra mim: e aí, como foi? O que você Uhum. sentiu? Aí eu falei assim: eu fiquei com muito medo, muito medo. Aí ela falou assim: que legal, sabe? Que máximo. Que bom que você sentiu isso, porque provavelmente vai sentir para sempre esse medo, e isso é muito bom. Sentir Uhum. esse medo é muito legal, é sinal de que você gosta muito disso. Onde eu vejo mais graça na coisa de um time é a confiança de você poder dizer o que você está sentindo. E eu acho isso o maior barato. É onde eu vejo, assim, ó, eu amo o jogo, amo tudo, mas eu acho muito legal você poder olhar para sua parceira e, sabe, poder dizer o que você está sentindo ali dentro de quadra e num dia difícil você contar com aquela pessoa e você ser salva por ela e você fazer com que ela realmente também ganhe isso em você, assim, esse lugar de confiança de poder dizer como ela tá. E na sua equipe inteira, né? Eu acho que isso, para mim, é um privilégio. Eu acho que eu tenho uma equipe assim. Isso eu acho, para mim, eu prezo muito por isso. Eu acho isso muito legal, assim, poder falar e confiar na minha equipe para poder me expressar e poder dizer as coisas que eu estou sentindo. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, na construção de um time, é você poder se abrir e ser quem você é para não ter essa vergonha, sabe? Não ter medo de se expor. Porque quando você tá ali dentro de quadro, você tá totalmente exposto a tudo. Então tá todo mundo te olhando, tá todo mundo, né? E no vôlei de praia não tem reserva, somos nós duas ali também. Então, eu preciso confiar na minha parceira e tá, né, despida desse orgulho de, oi, não quero mostrar. Não, eu tenho milhões de monstros na minha cabeça e provavelmente se eu compartilhar eles e dividir com quem eu confio, com quem eu gosto, com quem tá fechado comigo, eles já vão se diminuindo. E eu acho isso muito legal. Eu gosto dessa coisa, desse processo também, sabe? Esporte, assim, ele não deixa passar nada, ele é uma experiência que tu revela tudo ali, assim, né? Aparece tudo, todos os teus monstros, todas as tuas belezas, tudo, assim, né? É, Então, é muito bom poder olhar para o lado, né? Ali na luta do jogo e saber que tu pode ser totalmente genuína. O que tu acha, assim? Porque uma coisa que eu reflito muito enfim, né? Eu tô aqui agora falando de São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, tu mora no Rio de Janeiro, e tem essa velocidade da vida, sabe, Carol? A sim, vida tem um ritmo muito, muito rápido às vezes, eu tenho a sensação, assim, as pessoas estão correndo, olhando para o sim. celular. Tu acha que isso, né, ou outras pressões sociais, assim, que envolve tudo, né, que envolve, tipo, né, as coisas que acontecem no mundo, né, o jeito que a nossa sociedade se organiza, assim, pra ti, tu acha que isso tem impacto na tua saúde mental?
para mim é uma coisa que eu preciso ter umas desconexões, assim, em alguns momentos ficar totalmente sem celular, ficar longe, porque me faz mal, me bota num giro. Eu acho que até atrapalha, eu tava assim, atrapalha meus sonhos. Interfere nos meus sonhos. Eu acho, já, quando eu vejo que alguma coisa, às vezes parece alguma coisa no meu sonho, nada a ver com nada, eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Isso não faz o menor sentido. Mas eu sinto que eu preciso muito parar e estar no meu tempo e viver o presente, as coisas muito simples, assim. Eu acho que ter filho, né, te ajuda de alguma forma, porque quando você tá com, pelo menos, sei lá, eu tento, assim, quando eu tô com os meus filhos, é o momento que eu tô com eles mesmo, né? Assim, para tudo, assim, eu não fico mexendo em nada. Eu sei lá, às vezes tô na praia, eu preciso observar as gaivotas voando e aquilo me faz muito bem. Aquilo ali parece uma coisa boba e ridícula, mas assim, é muito maravilhoso eu parar aquele tempo e realmente ficar ali olhando e boiando na água, boiando e sentindo a água. E olhando aquele morro, dois irmãos, que eu acho a coisa mais linda do mundo e eu acho todos os dias a coisa mais linda. Então, a natureza é uma forma, para mim, de eu me reorganizar e parar esse tempo louco que a gente vive, né? Então, eu acho que quando eu tô fora da natureza é um pouco mais difícil, mas eu acho que existem milhões de rituais que você pode ter, seja tomando um banho e sentindo você, passando a mão no seu cabelo, sabe? E lavando o rosto e, pô, sentindo, e deitando na sua cama, sentindo a sua cama, né? E abraçando as pessoas que você gosta estando ali. Então, acho que existem várias formas da gente voltar para o nosso tempo. E eu acho que a gente esquece um pouco disso, que a natureza, nós também somos a natureza, né? Então, às vezes, assim, essa coisa de se colocar, de lembrar dessa coisa mais essencial do ser humano e buscar que natureza me regula. Eu acho que varia, assim. Para mim, eu não sei dizer uma coisa, assim, às vezes eu vejo em relação a essa coisa de celular, eu vejo que às vezes eu tô no celular para fazer uma coisa e aí eu já faço outra e eu não lembro. Aí quando eu vejo, eu esqueci de fazer uma, sabe? Sei lá. Aí eu falo, caraca, o que eu ia fazer? Aí quando eu vi, eu não resolvi nada, sabe? E tô ali usando e respondendo, e aí tinha a conta para pagar, tinha um negócio que eu tinha que entrar. Sei lá, fica meio perdido, tudo muito. Eu não sei, eu sinto que eu fico. Eu acho que é uma confusão, assim, que eu faço, que eu vejo que. E eu começo a esquecer tudo. Eu já sou uma pessoa esquecida, eu começo a esquecer muito mais as coisas. Acho que eu pedi um negócio, não pedi, esqueço a chave. Nossa, Vou perdendo tudo. Eu acho que eu tenho uma. Eu vejo, aí eu falo, caraca, meu Deus do céu, sabe? São sinais que a gente precisa observar, né? Com certeza. Senão a gente continua Total. no caos, assim, e se perde de alguma forma, né? Total, Enfim, muito. bom. Carol, tu gostaria de dividir algum momento que tu sentiu assim que a tua saúde mental estava frágil, que tu estava num momento de dor, de sofrimento e, enfim, como foi isso? Eu acho que um curioso, que eu lembro muito, assim, que eu tava em Doha, há uns anos atrás, e aí eu lembro até que eu te liguei, e eu tava mal, assim, de muita saudade dos meus filhos, porque tava numa batida muito sequência, assim, de campeonato. E eu lembro muito lembro da gente falando sobre isso, assim, de você falando de eu entrar em quadra, em vez de eu ficar lutando contra isso, né? Assim, de fato você tá mal, você tá com essa saudade. E eu ficava pensando o quanto isso também não estava me fazendo bem, porque eu precisava da minha agressividade, eu tava triste. E eu precisava estar agressiva para jogar, e eu via que o meu corpo tava, sabe, eu tava mal. E aí, quando você me falou isso, você me falou, Carol, você abraça essa saudade, entra em quadra com ela. Ela faz parte de você agora. Você tá se morrendo de saudade dos seus filhos e tá tudo bem. E você pode conseguir jogar dessa forma, não fugir dessa. Eu não preciso estar muito bem. Eu não estou na frequência ideal para estar nesse campeonato. Eu tô mal, sabe? E o lutar contra isso não tava tendo nenhum efeito. Muito pelo contrário, só tava me deixando mais chateado de não estar ali com eles. Mas é isso. Então, eu acho que esse momento, né, de entender isso. E os outros, na verdade, são parecidos em relação a não fugir dos sentimentos, né? Eu perdi minha mãe e eu tive que estar um mês depois jogando. E eu acho que no começo, nos primeiros meses, eu fugia muito, eu não conseguia pensar em nada,
na minha nada, 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 que eu ficava completamente fraca, minha mão não. Eu falava, se eu, a dor da saudade tirava toda a minha força e eu fugia de pensar sobre isso antes de entrar em quadra. E aí eu vi que aquilo chegou uma hora que não estava funcionando, porque aquela dor estava completamente toda dentro de mim. E que eu tinha que me conectar, na verdade, com a minha mãe, de alguma forma, para conseguir encarar o rojão que eu ia ter pela frente. E eu acho que aquilo, para mim, foi um grande. Foi a hora que eu entendi. Quando eu entendi isso, que mesmo eu entrei em quadra milhões de vezes chorando, milhões de vezes ao longo desses últimos anos. E me conectar com essa minha dor, mesmo entrando em quadra, às vezes dando o primeiro passo para dentro de quadra, eu entendi que aquilo ia, de alguma forma, também me fortalecer, sabe? E isso foi muito importante para mim, porque eu não queria me desconectar da minha mãe, muito pelo contrário, eu precisava da força dela da forma que fosse. E eu fui encontrando a minha forma de lidar com isso jogando, e foi muito melhor para mim desse jeito, em vez de botar para debaixo de um lugar, foi falar, essa dor existe, ela faz parte de mim, ela é quem eu sou agora também. E eu vou ter que aprender a jogar com essa dor. E vão ter dias que eu vou entrar chorando, vão ter dias que isso vai estar mais calmo, tem dias que vai. E eu não tem como fugir. E aí foi muito. Na verdade, isso se transformou aos poucos, isso foi me dando muita força. Então, hoje em dia, pensar na minha mãe, com toda a dor e saudade que me habitam, me fortalece também. Então, eu acho que ter tido essa coragem mesmo, sabe? De falar, é isso, eu sou essa pessoa agora, eu sou essa nova pessoa, isso são todos esses sentimentos que fazem parte de mim, não tem para onde fugir, e eu vou com tudo que eu tenho. Então é isso, às vezes é com dor, é com saudade, e a gente vai, não tem como fingir que isso não tá acontecendo. Então é isso, e eu já me vi jogando muito bem chorando. Já me vi. A dor, já me vi, sabe? Eu já me vi jogando com medo muito bem, sabe? E é isso. Então acho que a gente vai aprendendo a entender que é isso. Nós somos humanos, a gente tem milhões de. Tá tudo dentro da gente. Por isso que eu acho que até essa coisa que sempre me incomodou muito, né? Que atleta não tem opinião, atleta é uma máquina que tá ali para. Eu sempre detestei ouvir sobre isso, né? Que a gente tá ali para falar o que a gente é o que aconteceu nas 4 linhas. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Quando eu entro em quadro, eu entro com tudo que eu tenho. Com todas as minhas dores, com todos os meus olhares para o mundo, com as minhas inquietações. Então, é isso. Não dá para achar que a gente não é uma coisa só, sabe? Eu sou muita coisa, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que a graça, e eu sempre admirei, eu acho que isso desde também de muito garota, assim, eu admiro, claro que eu acho o máximo uma pessoa ser um fenômeno no seu esporte, eu acho mó barato, mas eu admiro pessoas, eu gosto de gente. Então, para mim, o que importa é isso, sabe? É o conjunto de tudo. Então, eu tenho interesse nas pessoas, sabe? É claro que eu acho o máximo uma performance incrível, mas eu acho que é mó barato ouvir o que um atleta tem a dizer sobre muito além daquele esporte, sabe? Porque eu acho um barato, eu gosto. É para mim onde mora a beleza, né? É o que torna o esporte ainda mais bonito, assim, né? E eu acho que não só o esporte, eu acho que todas as coisas da vida, assim, né? Fica muito mais interessante quando tem isso, né? Isso traz um outro tom, uma outra densidade. E também você pensar, né, eu acho que você ser verdadeiro com você mesmo, sabe? Não mentir para você, olhar para dentro e se dar o direito de se ouvir, entender o que você está sentindo e procurar pessoas que você confia para compartilhar. Isso eu acho que é a graça da vida também, sabe? Às vezes muita gente não tem, de repente, um espaço, né? Um psicólogo, muita gente, a grande maioria não tem. Mas eu acho que procurar uma pessoa que você confia e poder se abrir é, com certeza, é uma sorte. Eu acho que é uma possibilidade das coisas melhorarem. Então, o primeiro passo, eu acho que óbvio, é você poder ter essa verdade com você. Não esconda de você mesmo esses sentimentos, sabe? Só falar sobre isso vai melhorar.
Então, acho que é isso. Muito obrigada, meu bem, maravilhosa, Adorei. incrível, amei, Muito bom. amei. Essa foi a nossa conversa com a Carol e a Bia. 2 histórias muito diferentes, mas que se encontram na coragem de olhar para si com generosidade, pedir ajuda e respeitar os próprios limites. Elas também falam sobre como o corpo dá sinais e a necessidade de respeitá-lo quando algo não vai bem. Estarmos atentos a nós mesmos é um processo constante que leva uma vida inteira, mas é muito necessário. Elas que gostam do esporte e do movimento também falam sobre o poder restaurador da natureza e que como voltar para o nosso habitat é importante para nos trazer equilíbrio. Eu espero que esses relatos tão íntimos tenham inspirado você a valorizar o que você sente e a lembrar que o cuidado com a saúde mental começa nos pequenos gestos do dia a dia. O Amar é um Elo volta no próximo episódio e eu espero você aqui.